Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nos estúdios aqui a doutora Adriele Dutra, advogada criminalista, nos ajudar a entender a temática sobre um projeto de lei que visa extinguir a saída temporária no processo penal. Então, vamos tratar aqui sobre políticas carcerárias, ressocialização dos presos, assunto imperdível. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Aqui nos estúdios, pela primeira vez, a doutora Adriele Dutra. Ela que é advogada criminalista, que atua aqui na cidade de Mossoró, vai nos ajudar a entender a temática da ressocialização do preso, a questão da política carcerária, com foco no projeto de lei que visa extinguir as saídas temporárias. Doutora Adriele, seja bem-vinda ao programa Obrigada, Dinâmica do Direito. A senhora, como advogada criminalista, Sim. desde já, nem todos os nossos telespectadores conhecem a Vossa Excelência, mas me diga aí, a senhora deve ter respondido isso várias vezes, mas como uma mulher advogada pode se identificar com o direito criminal, que já tem um certo estigma. Eu conversei aqui com o doutor Otoniel Maia da outra vez, e eu perguntei para ele, doutor, como é ser chamado pelo povo de advogado de bandido? Eu acho que a mulher deve ser um desafio ainda maior. O desafio, ele existe, né, devido a esse preconceito com o advogado criminalista, no sentido de taxar esse nome, né, de advogado de bandido. Porém, a gente que atua nessa área veste a camisa realmente da lei, de defender direitos, não o ato da pessoa, né, o erro, que é, no caso, trazido como crime, mas sim defender o direito daquela pessoa. E a atuação da mulher nessa área do direito é bastante desafiadora, no sentido de, não de respeito, porque eu sempre fui muito respeitada pelos colegas, advogados, por todas as equipes do sistema prisional, justiça, do próprio judiciário, dos presos em si, das internas também. Então, o desafio maior é quando você vai se inserir, porque a confiança dos próprios, né, clientes, presos, internos, acusados, réus, dependendo do andamento processual, né, em que esfera esteja, eles demoraram um pouco para sentir essa confiança, né? Sempre adotaram aquela teoria de que o homem seria mais capacitado para realizar esse trabalho. Mas aí, com muita dedicação, muita calma, muita leveza também em trabalho, porque como eu atuo na área que eu realmente amo trabalhar, eu costumo dizer por onde eu passo, que a advocacia para mim não foi você vai advogar. Não, a advocacia para mim é um amor. Eu amo o meu trabalho, eu amo a advocacia. Então, para mim, o meu dia a dia é extremamente leve. Então, foi com essa leveza, foi com essa dedicação, com o amor que eu tenho pela advocacia, que eu fui conquistando o espaço na advocacia criminal. A temática criminal, doutora, só que tem pós-graduação na área também, já foi lhe chamando essa missão desde a época da faculdade? Sim, na verdade, na faculdade eu estagiei nos juizados criminais, já gostei. Posteriormente fui para uma área totalmente diferente, que foi na Justiça do Trabalho, estagiei na Justiça do Trabalho. Saí de lá acreditando que eu iria, sim, atuar na área trabalhista, mas quando eu fui fazer o OAB, que foi penal,
eu ali decidi que seria aquela matéria que eu queria trabalhar, exclusivamente com ela. Porque sempre eu acredito que a gente deve se dedicar ao que a gente se identifica, com o que gosta, e investir mesmo no estudo, se especializar cada dia mais, e assim prestar um bom trabalho, né, para a sociedade. Doutora, já voltando aqui para a temática, que é um desafio, a temática da questão da ressocialização, as políticas prisionais, eu quero que a senhora fale um pouquinho, já introduzindo esse tema, como a senhora vê esses pilares, um desses pilares, que é a ressocialização penal, aplicada no nosso país, com um desafio enorme que nós temos uma superpopulação carcerária. Salvo engano, nós somos o terceiro maior país, só perdemos para a Rússia e Estados Unidos em população carcerária. Como a senhora vê esse desafio da ressocialização? Esse realmente é um desafio, você utilizou a palavra, o termo, né, a expressão mais do que correta, é um desafio a ressocialização. É um desafio para o Estado, é um desafio para o próprio apenado, é um desafio para o sistema prisional, para todos que engajam ali o serviço no dia a dia. É um desafio para os juízes de execução penal, promotores, todos que estão ali atuando nesse contexto, né, nesse objetivo de ressocializar, tem esse desafio gigante. Eu acredito na ressocialização, inclusive já presencio várias pessoas que foram ressocializadas, mudaram realmente de vida através de oportunidades que tiveram dentro do sistema prisional. Seria um sonho se a gente tivesse as oportunidades para todos, mas numa vivência bem local, né, vamos falar assim, a gente tem bastante oportunidades. Essas oportunidades, elas começaram a fluir melhor depois da inauguração dos pavilhões novos, né, que houve a reforma na penitenciária Mário Negócio. E aí, depois dessas reformas, foram incluídos vários projetos de ressocialização. Lá tem projeto de leitura, os presos, né, eles fazem a leitura de um livro, apresentam o trabalho sobre aquele livro, um texto. Tem internos que estudam, né, depende muito das classificações, eles fazem SEJA, fazem ENEM. Temos internos que fazem faculdade à distância, tem faculdades boas, inclusive. Tem internos que trabalham, né? Eles são selecionados de maneira bem... Não temos assim, à medida que vai crescendo o projeto, né, de engajar eles no estudo, no trabalho, vai liberando mais vagas, mais oportunidades para todos. Hoje a gente não pode afirmar que todos estudam, mas à medida com que eles vão se adaptando às novas instalações que possibilitam esse estudo, que antes era inviável, então eles vão sim aplicando. A gente tem uma direção, a execução penal também muito dedicada a essa ressocialização. Então, é muito gratificante quando a gente acompanha um interno que realmente é ressocializado. Eu costumo muito conversar com eles nesse sentido. Ressocializado quando eles, olha, doutora, eu estou fazendo essa faculdade, eu vou me engajar nessa área profissional, eu vou tentar, eu quero poder levar um filho na escola, eu quero poder voltar a viver. Então, existe sim os ressocializados. É porque, assim, os pré-julgamentos que existem com relação à ressocialização é sempre olhando pelo lado dos que não ressocializam, né? Mas seria bom, até uma coisa que eu sempre converso com quem convive comigo, com quem me cerca,
é olhar para o lado das pessoas que a lei realmente funciona, né? Que a lei de execução, ela valeu a pena para muita gente. Teve sim mudança de vida, sabe? Muita gente diz, você romantiza, né, a execução penal. Mas não é um romantismo, é porque ela realmente funciona, apesar de muitas limitações, como eu já havia dito. Funciona quando tem internos que saem já aptos ao trabalho, com o ensino concluído. Tem internos que entrou, não sabia ler, né? Não tinha pelo menos o conhecimento básico da leitura. E hoje em dia estão em nível superior. Então, assim, é uma mudança radical para eles, uma mudança de vida, que o conhecimento, ele atinge áreas da nossa vida que a gente só consegue alcançar se tiver, né? Se tiver a oportunidade do conhecimento. Então, eu acredito que a mudança, essa ressocialização, o ponto principal seja, sim, o ensino e o conhecimento. Doutora, assim, ainda nesse bloco, eu quero fazer uma crítica ao como é aplicado, no caso, a separação dos presos. Desde a cadeia pública, eu presenciei já alguns fatos, tipo, você é de qual facção? Sim. E ter blocos diferenciados. Eu acho, será que isso, doutora, seja desde a cadeia pública ou mesmo sistema fechado, esse tipo de conduta carcerária não é se render ao crime organizado e induzir aqueles presos a permanecer na criminalidade, a se profissionalizar no crime? Na verdade, eu também sou uma ferrenha crítica, né, dessa situação. Porém, hoje, né, a gente vê que realmente existe celas voltadas a presos que são faccionados. Porém, depois de eles terem acesso às novas instalações, falando também da Mário Negócio, né, eles hoje têm celas que são evangélicos, os presos classificados. Então, na verdade, quando você se autodenomina faccionado, eles fazem essa, né, vamos dizer, colocam em uma cela nessa finalidade para a segurança, manter a segurança do estabelecimento prisional. Porém, hoje, na situação hoje, que a gente teve uma evolução que não dá nem para dimensionar com as instalações novas, essa questão dos faccionados, eles vão selecionando à medida que vão conhecendo aquele interno. E a maioria das vezes, né, acontece essa separação quando eles se auto-intitulam, né, que são faccionados e vão fazer parte daquela cela. Porém, a gente tem, não é que o Estado traga, ou você é dessa facção ou você é dessa facção. Não. Existem sim as celas que não são faccionadas, existem as celas que são de presos classificados, de presos que estudam, que estão em um nível já maior de ressocialização. Então, eu também sou crítica, como eu comecei falando, dessa realidade, porém é uma questão de segurança, que a gente nota uma diferença gritante depois das novas instalações. Entendo. Estamos conversando aqui com a doutora Adriele Dutra, ela que é advogada criminalista. Eu admiro aqui, doutora, desde já, a leveza como a senhora encara essa temática, um tema tão difícil, falar sobre população carcerária, sistema carcerário e ressocialização penal. No próximo bloco, já vamos introduzindo a temática, doutora, da questão da saída temporária ou trabalho dos presos, e é um assunto bem pertinente, porque atinge a todos nós. Falar sobre população carcerária é falar sobre a segurança pública de todos nós. Então, não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, temática muito pertinente, que é a questão das políticas criminais, ressocialização penal, com foco também no projeto de lei que visa acabar com as saídas temporárias. Aqui nos estúdios, a doutora Adriele Dutra, ela que é advogada criminalista aqui em Mossoró, nos ajudando a entender tão importante temática. Doutora, antes de introduzir especificamente a questão das saídas temporárias, eu queria refletir com Vossa Excelência a questão do trabalho do preso. Em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, em muitos estados, o trabalho para eles é obrigatório. O preso tem como a sua dinâmica a obrigação, já faz parte da sentença, trabalhar para o Estado, seja em obras, seja em construções, e ele é remunerado para isso também. Aqui no Brasil, nosso sistema é diferente. Isso já é facultativo. Como a senhora encara essa realidade? A senhora acha que o nosso posicionamento aqui no Brasil, para a nossa realidade, é o mais correto? O trabalho do preso, né, apesar de facultativo, apesar de muito respeitado as normas constitucionais, ele é um dever também de quem está cumprindo pena. E o fato do trabalho, do estudo, eles trazerem remissão de pena, né, como eles têm esse benefício da remissão, então, todos que são oportunizados ao trabalho, eles aproveitam a oportunidade, né? A gente conversa sobre isso como sendo uma grande oportunidade. Na minha vivência, eu nunca vi um interno dizer, não, eu não gostaria de trabalhar. Eles sempre agarram essa oportunidade nesse intuito de remissão de pena, no intuito de diminuir, né? No intuito de também ter um trabalho para posterior, né? Trabalhar posterior ao sistema prisional, depois que saírem de lá. Hoje a gente tem internos que trabalham no Tarcísio Maia, nas construções de lá. Dentro da própria penitenciária tem internos que trabalham, dentro da cadeia pública também. Então, mesmo que esse ponto seja facultativo, ou seja, não seja rigoroso como em outros países, que teria aquele ponto de partida de obrigação, de tortura para a questão do trabalho, a gente não tem esse ponto. Mas o que mais me chama a atenção nesse ponto é que todos que são oportunizados o trabalho agarram essa chance. Eu queria que a senhora diferenciasse, doutora, a questão da permissão de saída para a saída temporária. Nossa audiência é muito diversificada. Sim. Se nós pudermos assim, falar de um nível mais fácil e prático possível. Certo. A permissão para a saída é quando a própria direção, né, concede a saída de um interno para resolver um problema pessoal, vamos dizer. Explique melhor, né? Porque resolver um problema pessoal soa como algo desorganizado, que qualquer preso sai e entra a hora que quer. Não é assim. Como seria uma permissão para saída? A título de exemplo. Um interno está doente, passou pela equipe de saúde, o médico clínico geral não resolve o problema do interno, precisa de um especialista. E aí é concedido que o interno, sim, vá a um especialista com escolta, passe por aquela consulta e retorne para a penitenciária. Isso aí seria uma saída, uma permissão para sair, porque ele precisa daquela saída, porque é uma necessidade dele para integridade física, né? Porque, assim, vale ressaltar, que eu acho que é o ponto mais importante da execução penal, é que eles estão cumprindo pena e o Estado só pode tirar a liberdade deles, né?
Então, os outros direitos fundamentais, eles permanecem, como o direito à saúde, estudo e demais direitos. Então, quando eles precisam, necessitam que realmente dentro do sistema, dentro da penitenciária ou dos presídios não tem a solução, aí sim eles saem para uma consulta, volta, ou um exame mais específico, ou qualquer coisa nesse contexto. Uma saída rápida, vai lá, resolve o seu problema e retorna. Às vezes para fazer um exame oftalmológico, um reparo dentário, essas coisas assim. Já a saída temporária, ela é mais complexa, né? Tanto que está se discutindo tanto. A saída temporária, ela é utilizada para presos do regime semiaberto, não do regime fechado. Eis um ponto bem importante nessa discussão. E o que diferencia o preso, ele é concedido um direito de no máximo 7 dias para um convívio familiar. Isso era utilizado muito em datas comemorativas. Um exemplo, Dia dos Pais. Aí é analisado todo o histórico do preso. Se for primário, deve ter cumprido 1/6 da pena em regime semiaberto para poder analisar a saída, o comportamento. Sai por 7 dias e retorna. Dia das Mães, um Natal. Então, seriam a questão mais utilizada nas datas comemorativas. Para presos reincidentes, né, antes, teria que cumprir 1/4 da pena para poder ter o direito das saídas temporárias. Então, a diferença seria exatamente essa. E as saídas temporárias, ela também é analisada pelo juiz da execução penal, quando também já tem parecer ministerial, parecer também da própria penitenciária falando sobre o comportamento daquele interno, se ele realmente faz jus à confiança de sair e retornar, entendeu? Seria basicamente essa diferença. Doutora, assim, a sociedade não entende esses institutos, né, a aplicação dos mesmos, e chega a ser um pouco escandaloso. Pelo fato também, eu acho que quando é lançado na mídia pelos jornalistas sem preparo. Sim. Mas no caso de Suzane van Richthofen, por exemplo, que ela, sim, muito jovem, cometeu aquele crime terrível de matar os próprios pais. Interessante que quando chegava no mês de maio, ela tinha direito à saída temporária, Dia das Mães, por exemplo. Sim. E os jornalistas já focavam, olha, essa moça vai sair, aí gerava uma comoção social. Como a senhora vê esse tipo de repercussão? Dia dos Pais, por exemplo, mesmo jeito, se ela tivesse o direito, aí chegava de novo as câmeras e a reportagem. Como a senhora vê esse tipo de jornalismo sensacionalista e que não repassa a informação de maneira correta? Eu sou muito adepta à ressocialização, né? Como eu iniciei falando, acredito sim na ressocialização. Então, esses passos e esses benefícios que aquele apenado recebe no intuito de ressocializar, ali é um período, vamos dizer, foi concedido 7 dias para passar um dia dos pais em casa. Então, esse período vai servir também para a execução penal ver o perfil daquela pessoa, se ela vai cumprir as normas, se ela vai voltar. E no caso de Suzane, é bem polêmico, porque pelo tipo de crime que ela cometeu, né, contra os próprios pais. Então, seria assim, bem diferente, polêmico, você ter o benefício de passar o Dia dos Pais se você foi assassina, né? Como assim ela foi declarada culpada dos próprios pais. Eu acredito que essa saída, ela deva ser, e é analisada pelo juiz da execução, e ela é analisada caso a caso. Não é que eu estou no regime semiaberto, sou primária, cumpri 1/6. Vou fazer um pedido de saída temporária. Porém, se eu não me encaixo
não é finalidade do cumprimento do tipo de crime que cometi, seria importante pesar esses valores, certo? Aqui, nosso meio, né, Mossoró, falando de Mossoró, região, também tenho internos em outros locais, outros estados, é muito analisado o perfil da pessoa que vai receber aquele benefício. Talvez essa questão de Suzane tenha sido polêmica pelo fato da data comemorativa em si, e não pelo próprio direito, porque eu acredito que o direito de uma saída temporária, ou aquele benefício, ele seja muito importante para a pessoa que está cumprindo pena. Entendo. Estamos aqui com a doutora Adriele Dutra. Nós estamos conversando sobre a questão de ressocialização penal, a questão das saídas temporárias, especificamente. No próximo bloco, doutora, já vamos adentrar no projeto de lei que visa extinguir completamente as saídas temporárias. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje é ressocialização penal, com foco, sobretudo, na extinção, no projeto de lei que visa extinguir as saídas temporárias. Temos aqui no estúdio a doutora Adriele Dutra, ela que é advogada criminalista, nos ajudando a entender essa temática. Doutora, já vamos avançando especificamente na questão da extinção desse projeto de lei, na verdade, que visa extinguir esse instituto. Mas em 2019, salvo engano, já teve algumas alterações no Instituto da Saída Temporária. É isso, doutora? Isso. Em 2019, né, foi sancionada a lei, o pacote anticrime, que trouxe a proibição da saída temporária para quem cometeu crime hediondo com resultado morte. Então, já foi retirado esse direito dessas pessoas que cometeram esse tipo de crime, né? O homicídio, ou uma das classes do crime contra a vida no resultado morte. O latrocínio também. No bloco anterior falamos no caso de Suzane, né, que ela teria matado os pais. Com essa alteração, doutora, ela não teria direito mais? Não teria, né? Já que o crime dela foi hediondo, né? E com resultado morte. Então, ela não se encaixaria realmente no benefício da saída temporária. Entendo. Avançando um pouquinho mais, doutora, sobre a questão da saída temporária, agora no mês de agosto, a Câmara dos Deputados teria aprovado um texto para extinguir a saída temporária. A senhora deu uma olhada no texto ou nas justificativas do mesmo? Venho acompanhando. Como é que estão os debates? Eu sei que foi aprovado, mas volta para o Senado, é isso? Isso, volta para aprovação. Essa questão, né, da saída temporária nesse projeto de lei seria diminuir ainda mais, né? Ele acho que diminui para uma vez por ano a saída temporária, diminui para uma vez por ano a saída temporária pelo período. E essa questão da saída temporária, trazendo para uma realidade nossa, no Brasil, né? A maioria dos estados, eles têm o semiaberto, a saída temporária só é permitida no semiaberto. E a maioria dos estados, só o semiaberto já é cumprido com prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, certo? Então, por ser cumprido dessa maneira, vamos dizer que a saída temporária ela entrou um pouco em desuso. Por quê? Porque o preso, o objetivo da saída temporária era o preso
ter o seu ambiente familiar por uns dias, com o convívio familiar, um convívio social por alguns dias, para ver o crescimento dele dentro da ressocialização. Esse era o principal objetivo. Como o semiaberto ele vem sendo cumprido de maneira domiciliar, com prisão domiciliar e uso de monitoramento eletrônico, o preso já vem cumprindo o semiaberto na íntegra, no convívio familiar, né? Uma semi-liberdade, que a gente intitula. Então, o projeto realmente tem a finalidade de diminuir, de extinguir muitas coisas, porém, não seria usual. Por isso que eu não vejo tanta repercussão nisso aí, porque na prática já não se utiliza. Só o pessoal ter uma ideia do que seria semiaberto, doutora, tem algumas obrigações. Tem que ter um horário para dormir, para se recolher. Isso. Não pode sair da comarca. Isso. O semiaberto, os horários, eles variam conforme o juízo de cada cidade. A gente, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente tem regras diferentes nos horários de Mossoró, de Caicó, depende muito das normas colocadas por cada execução. Em Mossoró, a gente tem a obrigação do recolhimento às 8 da noite até 5 da manhã. O interno ele deve estar recolhido no âmbito familiar, né, na sua casa, porque ele é monitorado 24 horas pelo GPS. Qualquer falta, informado, certo, ao juiz da execução, que rapidamente já traz o interno para justificar aquela necessidade de falta e, na maioria das vezes, regressão ao fechado. Então, o semiaberto, eu costumo falar que a rigidez dele é bem mais complexa do que o fechado, nesse sentido, porque qualquer falta que ocorra por horário, o interno já é imediatamente chamado a justificar o que foi que houve. Se não houver justificativa, volta para o fechado. Se for um rompimento, né, de tornozeleira ou deixar descarregar, é imediatamente determinada a prisão. Então, assim, é bem rigoroso, não é bem facinho como a sociedade coloca, como o jornalismo, né, coloca para a gente essa ideia de impunidade, né? Mas é muito, muito rigoroso. Doutora, assim, eu esqueci, me fugiu a memória o nome do deputado que estaria discussando, mas ele, na oportunidade, ele teria dito que o fim das saídas temporárias seria devido a evitar que os presos cometessem crimes ou delitos nessa oportunidade, que esses 7 dias ou menos que ele estaria fora, estaria cometendo crimes. Isso tem algum fundo de verdade, esse discurso, essa palavra do deputado? Fundo de verdade, porque o índice de pessoas que tiveram esse benefício e não retornaram ao sistema, ou por algum motivo vieram a cometer um novo crime, ele é muito alto. Então, tem esse fundamento, porque realmente ele tem embasamento para essas palavras, né? Já que a gente tem um índice fornecido pela própria Secretaria de Segurança, que é muito alto o índice dos presos que recebem o benefício, não retornam, ou de qualquer maneira tem o benefício, comete um novo crime durante o benefício. Porém, eu acredito que não se deve penalizar os que cumprem. Eu acho que a forma adotada, que é penalizar os que descumprem, estão mais segue uma linha constitucional correta, né? Vamos dizer, coerente. Por quê? Se tem um benefício de uma saída temporária, vai o interno, ele cumpre tudo direitinho e retorna, vale a pena o benefício, porque quem vai e descumpre, aí sim, penalizado. Mas não acabar com a oportunidade porque existem pessoas que descumprem, entendeu?
Então, acredito que cada dia a gente vê mais rigidez no sistema, menos benefícios. Então, com o pacote anticrime também, os percentuais, frações, né, que passaram a ser percentuais, eles multiplicaram, né, passaram a ser bem mais fortes. Hoje a gente tem cumprimento de pena de até 70%. Então, por esse motivo, acho que os benefícios eles devem ser respeitados e punidos apenas os que não obedeceram aos requisitos do benefício. Um dos princípios do direito processual penal é a questão da individualização da pena. Isso. Né, doutora? Então, esse princípio é muito caro e deve ser incentivado, não é isso, doutora? Sim, deve ser incentivado e lembrado também. Porque, assim, muita gente tem aquela sensação de impunidade. Praticou esse crime, foi solto, praticou esse crime, tá por aí de tornozeleira. Então, são críticas, muitas vezes, que mais atrapalham a quem está cumprindo a pena do que ajuda, no sentido de, mais uma vez, aquela ideia da romantização do cumprimento de pena. Mas não é isso. Aquela pessoa que está cumprindo uma pena, ela precisa de uma oportunidade de mudança. Existem, sim, um número muito grande de internos que querem essa mudança, que querem realmente, vou aqui, cometi um erro, quero pagar e quero mudar, porque essa vida não quero para mim. Então, esses internos que querem a mudança, eles têm que ter esses benefícios respeitados para eles conseguirem alcançar essa mudança. Porque eu não acredito que o radicalismo, apesar de ser preciso em muitas determinadas vezes, ele seja, vamos dizer, o princípio fim da execução. Ele precisa, sim, ter essa progressão gradativa, benefícios bem avaliados, né, levando em consideração a individualidade de cada penado. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Adriele Dutra, ela que é advogada criminalista, nos ajudando a entender a temática da ressocialização penal, com foco no projeto de lei que visa extinguir ou restringir as saídas temporárias. No próximo bloco, doutora, vamos para as considerações finais, mas já vamos ver aqui um dos pontos do projeto, que ele fala que para progredir de regime teria que passar por um exame criminológico. Então, e tudo isso no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta, um programa Dinâmica do Direito, na verdade, o último bloco da nossa conversa com a doutora Adriele Dutra, advogada criminalista aqui da comarca de Mossoró e região, falando aqui, tratando sobre a questão da ressocialização penal, com foco no projeto de lei, doutora, é o 6.579/13, que visa diminuir, extinguir, restringir as saídas temporárias. No mesmo projeto de lei, um dos seus pontos, um dos seus artigos, doutora, reza que para progredir em regime teria que passar o preso por um exame criminológico. Doutora, esse requisito ajuda, atrapalha, dificulta a ressocialização penal? Como a senhora vê no caso, mais esse dispositivo? Esse dispositivo seria mais uma somatória, né? Eu acredito, muitas vezes encaro até como um benefício, porque muitos iam ter o benefício de ser reconhecido que mudou, que ressocializou. Porém, na prática, isso já é analisado, vamos dizer, de maneira dia a dia, né? Por quê?
para o preso progredir de regime semiaberto, do fechado semiaberto, semiaberto para o aberto, eles analisam vários requisitos. O objetivo, né, que é do tempo, ter cumprido a fração pertinente a cada crime, né, a cada tipo de crime. E quando eles atingem o tempo, aí entra uma série, um contexto enorme de requisitos para que eles saiam. É analisado se existem demais, o requisito subjetivo, que é o comportamento, né? A própria direção do presídio, ele dá um parecer sobre o comportamento daquele determinado preso, se ele faz jus, né, se ele tem postura para um novo regime. E também é analisado todo o contexto de cumprimento de pena daquele determinado interno. Se tem outros processos em andamento, quando tem oficiado de juízo para dizer sobre ele, se tem novas penas, né, vindas de outros processos para somar. Então, tudo isso ele já é analisado dentro da progressão de regime. Então, o exame criminológico, na prática, praticamente já é feito, né? Então, acredito que seria um benefício também para vários internos que ressocializaram e que tiveram o objetivo da execução alcançado. Muito bem. Doutora, o projeto de lei nós citamos aqui, o 6.579/13, volta para o Senado para essa reanálise. A tendência natural é que ele seja aprovado, doutora. E nesse sentido, ele sendo aprovado, pelo que nós conversamos durante o programa, nos blocos anteriores, na prática não surtiria um efeito, um impacto tão diferenciado. Estou errado, doutora? Não, não está errado. Na prática, como eu falei, está em desuso, né? Hoje, o que a gente vê na prática de execução penal as saídas que existem, né, que a gente falou até a diferença no início, seria para uma saúde, para resolver uma situação nesse sentido. Mas as saídas temporárias, que é concedida ao preso semiaberto, não tem uso, porque o preso semiaberto ele já está na sociedade com a semiliberdade, né, com o monitoramento eletrônico. Então, a repercussão na prática, não vejo qualquer repercussão na prática desse projeto de lei. Eu entendo. Assim, doutora, acho que o grande avanço nos últimos anos realmente foi essa questão da tornozeleira eletrônica. Mudou o paradigma completamente no nosso sistema carcerário. Foi isso, doutora? Isso, porque assim, o uso de monitoramento eletrônico aos apenados do semiaberto permite a execução penal como um todo analisar a postura daquele apenado na sociedade. Que antes eles não tinham esse domínio porque o preso cumpria o semiaberto dentro do estabelecimento prisional e só após esse momento eles iam para a sociedade, porém eles não tinham a visão do comportamento deles, né? A execução penal ela não tinha como acompanhar, apenas com assinatura mensal que não permitia ter contato perto, né? Vamos dizer. E hoje, com o uso do monitoramento eletrônico, se cometer um novo crime, é acusado, né, pelo monitoramento. Se descumprir horário, também é penalizado. Se saiu da comarca, penalizado. Qualquer descumprimento dentro do regime semiaberto, ele é visto imediatamente. Vale frisar que a gente tem a execução penal, eu sempre digo, onde passo, muito eficiente. A Mossoró, posso dizer com propriedade, porque eu atuo em vários locais. Não existe comarca mais eficiente do que Mossoró em execução penal. Não existe. Porque imediatamente a SEMI, que é a Central de Monitoramento Eletrônico, informa a execução penal, imediatamente já tem parecer ministerial, decisão. Quando é um rompimento de TZ, de tornozeleira, né? Desculpe a abreviação,
Já é decretada a prisão imediata, já volta, a juíza marca de maneira imediata a audiência de justificação, é sempre muito eficiente, nunca passa meses, é sempre uma data aproximada. Então, a gente tem uma execução bastante presente, que eu quero dizer, que realmente acompanha o desenvolvimento daquele determinado apenado. Tem os benefícios também. Existem apenados que saem do sistema prisional e eles trabalham durante o dia, estudam à noite, ou vice-versa. E quando é para essa finalidade, comprovado carteira assinada, comprovado com o livro de ponto, é exigido pelo juiz da execução, pela juíza, e ela flexibiliza o horário para o estudo, fica atento, né, a essa questão se realmente está trabalhando, se realmente está estudando. E nessas condições é que a gente vai vendo um avanço no sentido de cumprimento de pena. Porque o interno se vê, eu estou cumprindo pena agora no semiaberto. Então, a orientação que ele recebe ali, pelo menos da defesa em Mossoró, seria, agora trabalho e estudo para remissão de pena. Que a remissão de pena é uma coisa que vai beneficiar muito. Então, eles podem acumular o trabalho e estudo. Então, quando eles se dedicam, vou trabalhar durante o dia, fazer faculdade. Tem muitos internos fazendo faculdade e se dando muito bem. Notas muito além do que se espera, né? De uma pessoa que vem há muito tempo privada da liberdade. Então, é um avanço, sim, apesar de ter alguns pontos que são, né, polêmicos, que são debatidos, mas eu vejo um grande avanço. Doutora, assim, quero corroborar algumas das suas falas no tocante à ressocialização, principalmente. Eu percebo que os institutos são bons, assim, existe uma boa vontade das autoridades também. Basta querer, basta aquele infrator, realmente ele tem que pagar pelo crime dele, ele tem que, no caso, tem que sofrer a sanção, mas essa oportunidade, olhando pelo lado do ser humano, Sim. E que nós, assim, no caso, temos aqui, estamos num templo cristão que reza pelos princípios do perdão e do amor. Eu acredito que isso é muito importante. Só a título de exemplificação, eu conheci um cidadão que cometeu realmente crime, estava no fechado, uma pena bem dura, mas no semiaberto começou a estudar, fez faculdade de Direito. Sim. E hoje, por incrível que pareça, é um grande advogado. Já cumpriu a pena dele completamente, atua no Rio Grande do Norte. E o sistema, apesar de ter falhas, doutora, nós devemos louvar os avanços nos últimos anos. Sim, e principalmente seguir a linha, eu acredito muito nisso, é seguir a linha de punir quem não cumpre e não punir todo mundo. Tem que punir apenas, como a gente falou da individualização da pena, o apenado que não cumpre o que é determinado. Os que cumprem, os que mudam de vida, e a gente acompanha isso no dia a dia, e é fantástico, eu digo sempre que a minha maior gratificação no meio da execução penal é quando eu vejo o apenado ele deslanchando ali, estudando, trabalhando, se preocupando, montando planilha de remissão de pena. Eu cumpri, tá assim, tá assim. E se dedicando realmente a extinguir aquela pena, a mudar de vida a uma nova oportunidade. E o que eles buscam é sempre coisas mais simples, né? A ausência das coisas simples. A convivência com os filhos, de maneira, como é que posso dizer? Uma rotina simples, vamos dizer assim. Então, é esse o objetivo. Então, não acredito que a solução dos problemas seja tirar os benefícios de todo mundo. A solução dos problemas é o que já se aplica, é punir quem não
adere, né? Quem não segue os requisitos impostos. Doutora Adriele, já vamos nos encaminhando às considerações finais. Em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Quero parabenizar a sua postura, a maneira como Vossa Excelência passou os conhecimentos de maneira leve, mas sem perder a sensibilidade humana nos casos que pertinem à questão das políticas carcerárias. Fique à vontade, doutora, para se dirigir ao pessoal de casa que deve acreditar ainda nesses institutos que são a questão da ressocialização penal, sobretudo. Isso. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui na TV. E o que eu sempre digo para aquelas pessoas que estão cumprindo pena, também para as pessoas que têm um familiar cumprindo pena, às vezes até para uma pessoa que é vítima, é que sempre existe um jeito, né? Sempre existe uma solução. E aquelas pessoas que estão cumprindo pena, elas precisam sim da oportunidade para se reintegrar, para ressocializar, para ser aplicada a mudança de vida. Então, elas precisam sim de um emprego, de alguém que acredite nelas, e de estudo, porque através do estudo a gente tem a real mudança, a verdadeira mudança, e vão se engajando de maneira gradual na sociedade, né? A exclusão, ela atrapalha esse processo de ressocialização. E não devemos desacreditar, porque alguém descumpriu. Sempre vai haver, doutor, alguém que descumpra alguma norma. Porém, a gente precisa aplicar os benefícios para quem cumpre, para quem consegue alcançar. E para quem não consegue, trazer novamente as rédeas, né, como é aplicado. Mais uma vez, cumprir pena. Aqui a gente tem uma execução que errou, descumpriu as regras, volta para o fechado. Aplica novamente a fração em cima da pena que falta e recomeça. Entendeu? Então, acredito que deva permanecer assim, punindo quem errou e dando oportunidades a quem realmente quer mudança. Doutora, através de Vossa Excelência, eu quero aqui mandar um salve para o pessoal do sistema carcerário, as autoridades ali, a magistrada de execução, a promotora. Quero parabenizar o grande trabalho que eles estão exercendo. Também aqui, doutora, lembrando aqui das instituições que trabalham ali com os presos, as igrejas, por exemplo, que têm um papel fundamental, levar a palavra, que aquilo que muitas vezes, no caso, o sistema prisional não consegue, mas o Evangelho, a palavra de Deus tem alcançado vidas. Isso. Eu até sou suspeita em falar nessa questão do trabalho na igreja dentro dos presídios. Porque quando você vê, é bíblico, né? Muda o semblante. E muda de verdade. A gente que acompanha dia a dia, a gente tem essa percepção. Então, quando você vê internos se batizando, mudando de vida, é uma coisa assim fantástica, uma emoção, que é porque só Deus realiza. Eu sempre digo isso, Deus realiza a mudança. E o sistema prisional, a juíza de execução, o promotor, são eficientes por excelência, eu digo isso onde passo. Então, a gente tem a tendência que cada dia melhore, né? Depois das instalações novas, então, eles vêm trazendo toda a oportunidade possível, com estudo, projeto de leitura, tudo. Livros para eles lerem. Às vezes eles leem e falam, doutora, eu não entendi muito bem. Vamos ler de novo, o que é que você... Então, a gente vai auxiliando, vai chegando a uma conclusão e vai assistindo verdadeiras mudanças de vida. Claro que existem os casos, e o número é elevado, de pessoas que regridem ao sistema. Mas, como eu volto a dizer, a gente tem que punir, o Estado deve punir os que não cumprem.
e não tirar os benefícios nessa radicalização, porque não seria a solução. Muito bem, doutora Adriele Dutra, advogada criminalista aqui da comarca de Mossoró, nos ajudando a entender a temática de ressocialização penal, com foco no projeto de lei que visa restringir, extinguir a questão das saídas temporárias. Esse foi o programa, o Dinâmica do Direito, dessa semana. Reitero aqui os meus agradecimentos à Vossa Excelência e permaneça com os cultos, com os eventos, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo Dinâmica do Direito.